Olá, com muita alegria, vamos aqui a mais um momento de reflexão. Autoencontro Elias Rico, que maravilha! Eu quero começar assim, com um pensamento maravilhoso, que eu curto muito esse pensamento. Eu curto muito pensamento. Eu tenho um livrinho de pensamentos que eu vou ouvindo e vou anotando. Cuide muito bem do seu corpo, pois ele é o único lugar que você vai morar até o último dia da sua vida. Que legal, né? Você sabe muito bem que é uma coisa que poucos fazem, cuidar bem do seu corpo. E partindo do princípio que se nós soubermos que o nosso corpo, ele é templo ambulante do Espírito, da fagulha de Deus, porque nós não somos, fazendo aqui uma outra frase que é real, que vai ajudar a fechar essa, é que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nananina, não. Nós somos seres espirituais, queira você ou não, creia você ou não, somos seres espirituais que estamos vivendo, temos a oportunidade de vivenciar esse tempo material, nesse corpo. Então, a pergunta que eu trago hoje para a mesa é: como eu estou cuidando do meu corpo? O que eu estou fazendo por ele, sabendo que ele é a minha única morada e eterna morada, no sentido de até o último dia. Então veja, essa semana eu cheguei de viagem, eu estava em um grande centro brasileiro, Belo Horizonte, e quem me acompanha até viu lá no meu Instagram, eu fiz alguns vídeos, mas o ponto não é aquele da paisagem, é porque percorrendo, quando você vai a algum lugar, eu já conhecia Belo Horizonte, por ser carioca, passei muito ali, tenho ali parentes, então grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais em geral no Brasil, mesmo as menores, elas são grandes em detrimento a cidades como Anápolis, onde eu estou aqui, e que também Anápolis tem muito isso, Goiânia aqui pertinho, Brasília bem ali. Eu quero falar de uma coisa que eu vi e me entristeci muito. Eu tive a impressão que eu estava vendo pela primeira vez. Eu tenho até outro tema para gravar, mas eu trouxe esse na frente porque mexeu muito comigo essa semana. E eu quero partilhar, como sempre eu faço, eu gosto de partilhar com você que me ouve, com você que me acompanha aqui. Dentro de BH eu levei um susto, eu caminhava ali com meu primo, fazendo algumas visitinhas, até a gente procurou um local para almoçar, e andando na cidade. Eu tinha mais ou menos 12 anos que eu não voltava em BH, só passei por cima e rápido à noite, mas ficar em BH de novo, tinha 12 anos que eu não fazia isso. Então eu levei um susto. Você e eu, talvez quando não se atenta para isso, você já acostumou. Porque, repito, o que eu vou falar agora aqui é visto em todas as grandes cidades e também em pequenas cidades, mas muito mais em grandes, porque aí aglomera. Eu estou falando de um modelo parecido com aquela série que eu assisti um pouco e nem aconselho que assistam, mas quem assistiu sabe do que eu estou falando, The Walking Dead. Que é alguém faz ali já um preparo, já viaja, para variar tudo que é feito em Hollywood, tudo que é feito nos bastidores dos cinemas, tudo tem já uma intenção, tem uma intencionalidade, é claro, e ali era para dizer o que estava por vir. E não que sempre vai acontecer, mas já é mais ou menos um retrato. E eu me deparei e fiquei muito triste no meu coração, porque primeiro, eu me senti impotente.
Não tem como você tirar ali do bolso, eu estou aqui com um valor, eu vou fazer 10, 10, 10, 10. Haja dinheiro para você dar e não resolve nada. R$10 deve ser uma pedra, que é o que eles te pedem ali, contando história, para que eles, em geral, são vítimas, são vitimados de um processo, né, da droga, entre outras drogas. Uma das mais baratas é o álcool, que se compra uma, eles chamam, né, de barrigudinha ali, e a preço aí ainda pequeno, 5, 6 reais, compra uma garrafinha daquela, e ao tomar, volta ao estado de letargia, né, o estado zen do corpo em transe, e aí anestesiado passa. O estado deprimente, o estado repugnante, e aqui eu não estou falando numa intenção de criticar, pelo contrário, e nem de tacar pedra, e nem de acusação, não. Ao contrário, também não posso sentir pena, que eu não sei se pode, mas dá dó em ver seres humanos como eu, meus irmãos, seus irmãos, porque somos irmãos dentro de uma fé, que acreditamos que somos filhos do mesmo Criador, e somos mesmo que optamos por isso ou por aquilo, somos livres, porque Ele nos deu o livre arbítrio. E aí, a pessoa, homens e mulheres, num formato muito mais de zumbis. Por isso que eu citei The Walking Dead, e você que já viu, vai entender, e se você não viu, pode até lá dar uma sacadinha dentro do seu aparelho, escreve The Walking Dead, uma cena que você vê, você vai entender o que eu estou falando. Seres humanos, não mais humanos. Andarilhos, fétidos, fedidos, sujos. Era sol quente no domingo lá em BH e naquele centro onde eu passei para aquelas pessoas, e são muitas, rapazes e moças. Tu vê que pelo rosto são jovens, ainda na mais juventude, na mais média idade, até porque eu acho que eles não ficam velhos, porque quem entra, quem vereda por esse caminho não consegue chegar à velhice devido ao estado de destruição, de autodestruição que o corpo atinge, e aí não chega à velhice. Então a maioria são jovens, de cobertas fedorentas, porque eles estão com frio pelo estado deles. Isso que eu estou falando para você, você vê todo dia, em cada esquina, em cada cidade. Mas muito mais nos grandes centros, repito, e eu levei um susto. E me perguntei, o que eu e você, o que podemos, juntos ou separados, cada um de nós, fazer por essas pessoas? Porque uma coisa é mostrar ou ver, apontar um problema, e eu não tenho uma solução, não tenho nenhuma ideia, a não ser a mais rápida que você tem ali para um ou outro, você tira ali um valor da carteira, que eles pedem com muita força, pela secura que eles estão para usar o produto que eles usam, para amenizar a dor, porque ali é fome de tudo. Alimento talvez seja uma das últimas fomes, porque alguém ainda passa, entidades religiosas, cristãs, enfim, não religiosas, ONGs, levam lá marmitas, né, sopas. Ainda bem que há grandes grupos de pessoas, inclusive em formato anonimato, fazendo por amor. A gente vê lá o resto de marmitas que eles nem comem direito, não conseguem, que já é uma grande coisa, mas muito mais do que isso, do que comer uma marmita, uma sopa quente à noite, é muito mais um banho, um carinho, um afeto, um abraço, que a gente não consegue, porque corre perigo em todos os sentidos, perigo mesmo de... É muito difícil. Então, eu me senti impotente como ser humano, como brasileiro, e o que fazer? Pensei, bom, pelo menos à noite, lá naquele dia, eu fiquei
e eu estou já a segunda noite que eu fico perturbado lembrando disso, que, repito, não foi nenhuma novidade, e nem é, porque a gente está ao redor dessa situação, dessas pessoas vivendo, se é que pode dizer viver, que isso não é vida, sobrevivendo, passando por situação tão medonha, tão avassaladora, tão triste como essa. Então, a proposta, quando eu trouxe aqui esse assunto, não é te perguntar e nem dizer para você, olha, eu achei uma solução, achei uma saída e vou propor a você, e eu também já estou colocando em prática porque eu achei interessante. O que me veio foi isso, de imediato. É uma vontade, e o ideal seria se envolver em alguma ONG da cidade onde você mora, procurar, geralmente são ONGs ligadas a algumas igrejas, algumas, né, ou alguns centros de reabilitação, espíritas, não importa qual é o pano de fundo daquela ONG, mas existe ONGs, através de igreja ou não, de religião ou não, fazendo esse tipo de trabalho, de levando alimento. Mas, junto com isso, se me prontificar, aqui onde eu estou por enquanto, em Anápolis, ou Goiânia, que é mais próximo, procurar saber quem e como a gente atingir e chegar próximo dessas pessoas, e enquanto se entrega alimento, também se entrega um abraço, se entrega, que vai ter que um ou outro vai estar ainda no estágio inicial. Porque os que estão em estágio avançado, não que seja impossível, porque para Deus nada é impossível. Se Deus usar você e me usar, a gente conseguir trazer uma palavra amiga, e eu não estou falando nem de levar já a palavra da Bíblia em si, não, porque ainda isso é para frente, é levar uma palavra amiga. Dizer oi, olhar dentro do olho e dizer oi, seu nome. Se ele ou ela te falar o nome, você repetir o nome e dizer eu te vejo. Quer uma ajuda? Por que você está aqui? Enfim, e tentar conversar, porque é uma das coisas mais difíceis hoje, e está cada vez mais difícil, mesmo nas famílias, é o diálogo. E aqui eu quero já entrar nesse outro momento que aí vem a mensagem dessa fala de hoje, é dizer para mim e para você quantas vezes a gente está afastado, juntos e afastados. Quantos maridos, quantos esposos, casais, tanto faz um ou outro, e cada um ou outro mais viciado, estão viciados em não se comunicar. Pais e filhos, eu falo isso todo dia aqui, em cada pod, porque não tem como fugir disso. Nós estamos indo para um momento muito zumbi de ser. E não esse só que está na rua ou nas ruas, nas pontes, debaixo das pontes, nos chãos da cidade, sem lar. É mesmo nós que temos uma família, que temos um lar, que ainda não estamos, eu falo ainda porque se você ainda não está num estado de vício, mas se você está todo dia bebendo, se policie, porque você pode estar. Porque vício é uma questão de aprofundar e você vira. Como tem uma frase do AA, que eu gosto muito também, esse grupo do Alcoólatra Anônimo, que fala que ninguém nasce alcoólatra. Obviamente não. As pessoas se tornam. E como se torna? É na medida que você vai se provando um golinho, 2 golinhos. Eu não fico sem tomar uma todo dia, aquela linguagem. E você, então, quando menos perceber, não consegue ficar mais sem essa bebida, que é um dos tipos de vício e é uma droga. Aí você que é viciado em jogos, eu tenho vários colegas que falam, e também em grupos que eu participo,
pessoas que estão chegando em casa, pais e filhos que já chegam da escola, mal se cumprimentam, cada um está no seu quarto. As refeições já não se tomam mais juntos. É raro hoje, a cada 10 famílias, e você que me ouve pode botar a mão na consciência e pensar isso, famílias que se preocupam, que o pai e a mãe se preocupam ali, os gestores, em chamar, pelo menos para uma refeição, que talvez todas não dá mesmo, devido a cada um estar no seu estudo, escola, trabalho, afazeres, mas será que pelo menos uma vez por semana agora seria o ideal por dia? Mas por semana, pelo menos, tirar um dia para um momento de refeição junto, deixando de lado os aparelhos de tecnologia, que são vários, que quando se fala do celular é apenas um deles, né? Que é um dos mais completos, mas tem tantos outros nomes aí que são hoje um inimigo também dessa união, desse momento de estar junto. Parabéns a você que ainda consegue dedicar um tempo para o seu filho, ajudar a fazer a tarefa da casa, da escola. Não fazer a tarefa da escola para o seu filho, hein, pai, hein, mãe, hein, responsável. Isso aí está sendo covarde com você e com seu filho. É ajudar a desenvolver, a entender o que ele não entendeu na escola e sim deixar que ele faça, mas fazer com ele a tarefa, fazer com ele, não para ele. Então, feliz de você, pai e mãe, que consegue ainda. E parabéns por isso, e não pare com isso, continue com isso. Está formando um grande ser humano. Porque eu não estou mudando o assunto. Uma pessoa que está ali, naquele formato que eu citei primeiro, de zumbi nas ruas, se eu ouvir a história dessa pessoa, por que ela chegou ali, uma das coisas que vai ser mais forte é a falta de amor em casa. Não importa a casa que ela estava, que muitos nem pais têm, porque são filhos espúrios da nação, como diz aquela música do Padre Zezinho, que eu gosto muito, não por ser padre, mas por ser um grande compositor de letras lindas. Ele deixou, né, aí tem aí um legado maravilhoso de letras e de canções, como também Davi e tantos outros, mas ele falava isso, frutos espúrios de nossa nação. Então, para que nós não formemos ou colaboremos, nós como pais, como avós, no meu caso a sua avó, as minhas duas filhas já estão criadas, graças a Deus, mas tenho as crianças agora e eu sou, por estar vivo ainda e como preciso estar aqui através desse podcast, alertando você que é uma mãe jovem, um pai jovem, ou que vai se tornar um pai, ainda vai, você ouvinte, ou já está, e pode corrigir isso, essa preocupação de voltar a ter momentos familiares. Porque eu estava dizendo, homens viciados em jogos de futebol, e jogos mesmo, esses que de aventura. Mulheres, um colega meu falou, minha mulher está viciada em jogo. Ele não falou mal, comentou, ela tá ganhando, não sei o quê, esse tal de, eu não vou nem repetir o nome, que você sabe que está famoso, e eu não vou fazer alusão a nome de uma coisa que eu sou contra. Tá aí, tem milhares de joguinhos hoje, e tem pessoas que, além de estar perdendo tempo em redes sociais vazias, vendo a vida dos outros e deixando a sua morrer, a sua esvair pelo ralo, porque enquanto você vê a dos outros, que é tudo fantasia, ali tem coisa boa, quando eu olho para ali, que está ali meu celular. No seu celular tem coisa boa? Tem. Na virtualidade tem coisa boa? Tem. Isso aqui é bom. Quantas palestras boas que tem aí, pessoas levando coisas boas, mostrando coisas boas, mas o que tem de coisa ruim é muito mais. E a tendência do ser humano, se não se policiar, é cair na coisa ruim, na mais fácil, porque vem para aquela palavra de novo do mestre, que o meu caminho é estreito, espinhoso, e o caminho do outro lado, ele é largo, florido, aparece muito prazeroso, e sempre é prazeroso nesse momento. Tem uma frase do Billy Graham, que eu quero pegar aqui, que eu vi ontem, um grande mestre, né, deixou aí um legado. Ele falou, se nós soubéssemos bem que os prazeres do mundo são muito temporários,
são maravilhosos, mas são temporários e passageiros, nos preocuparíamos que isso vai nos levar, com grande chance, para um desprazer eterno. Aí você entende como quiser na sua religião. Eu saquei na hora o que Billy Graham estava falando, devido à minha visão de vida com relação a isso, respeitando a sua. Realmente um momento prazeroso, joguinhos, pá, isso, aquilo, outro, tal, largando a essência da vida, deixando de viver o que é a essência. Então, por momento temporário, pode fazer também uma alusão ao grande lá que trocou. Quem trocou um prato de feijão, lentilha, gostoso, quentinho no frio, pela unção, pelo manto definitivo, pela bênção definitiva? Quantos de nós estamos trocando momentos prazerosos, né? Naquela época, um prato de lentilha quente foi, para aquele cidadão, muito importante e prazeroso. Só que ele perdeu toda a primogenitura definitiva, a bênção definitiva. Trocou. E quantos de nós estamos trocando essa bênção hoje, o que é estar com a família, que é estar com as pessoas que você gosta? Então, as pessoas se encontram e não estão se olhando mais nos olhos, estão ali, todo mundo com o telefone na mão. As rodinhas, em tudo quanto é lugar, na igreja, as pessoas levam para a igreja, não importa qual a sua igreja, leva para a igreja o celular. Levar por uma necessidade de falar com alguém, depois pedir um táxi, pedir sei lá o quê, na bolsa desligado, durante o momento da celebração. Não, durante a celebração, qualquer igreja que você frequenta está usando o celular, tirando foto, filmando, falando com as pessoas. Então, estamos perdendo a essência e estamos nos tornando, sem fugir do assunto, eu estou encerrando, somos zumbis o tempo todo, estamos nos tornando zumbis, não importa se é num estado mais deplorável, lá fora, na rua, viciados e carentes e sujos, ou se dentro de casa também há pessoas que não tomam banho diariamente porque estão presas ao tempo, quando dá o sono já dormem em cima do sofá sem banho porque estão ali horas e horas nos jogos, nos vícios. Então, eu quero fechar trazendo para a gente essa reflexão. O que fazer com nossos irmãos que estão lá fora, o que eu posso fazer por eles e o que eu posso fazer e devo fazer por mim em casa, que é meu primeiro lar, aonde eu habito, com as pessoas que eu habito. O que eu posso estar dando de exemplo e trazendo para a mesa esses encontros de se olharem nos olhos, dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite, dar um abraço para deitar, um abraço quando acorda e dizer: ei, fulano, esse é seu próximo, ei, eu te vejo. Fala o nome da pessoa: eu te vejo, olha no olho, eu te vejo, eu te honro, eu te desejo um bom dia, uma boa noite. Voltar a esses hábitos tão importantes para nós podermos, aos poucos, sair desse modo que estamos entrando, modo zumbi de ser da humanidade. Um grande abraço no seu coração. Até a próxima reflexão do amigo Elias Rico. Valeu!